Sem mais delongas, abram comigo, meus amados irmãos, as vossas Bíblias, no texto de 2 Crônicas, no capítulo 36, para nós encerrarmos então essa linha de pensamentos aí, também de ensino da Palavra de Deus. E nessa noite, nós vamos falar sobre discernimento, que é uma das coisas que nós precisamos ter quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós nos dispomos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, nós precisamos discernir, porque muitas vozes têm sido ouvidas, mas na sua grande maioria não é a voz do Senhor. E, portanto, ao ouvir, precisamos discernir quem é que fala, não é verdade? Então, o texto do capítulo 36 do livro da 2 Crônicas, nós vamos ler dos versos 11 até os versos 23. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram. Destruíram também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação. Repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Amados irmãos, então esse é o último texto do livro das Crônicas. Encerra então essa série onde nós estamos estudando sobre os reinos de Judá e de Jerusalém. Aqueles que fizeram o que agradavam ao Senhor e também aqueles que fizeram o que não agradavam ao Senhor. Zedequias foi o último rei e também fala do seu cativeiro, fala da libertação e fala do retorno do povo a Jerusalém.
O último capítulo, meus amados irmãos, do livro de 2 Crônicas, descreve então a trajetória dos derradeiros reis de Judá. Joacás, Joaquim e Zedequias. Do ponto de vista então da aliança davídica, segundo os historiadores, nós somos apresentados, meus amados irmãos, a uma sucessão de desapontamentos. Muitos desapontamentos dos 4 reis, apontado aqui nos versos 3 do capítulo 36. Primeiro começa, meus amados irmãos, com o reinado de Joaquim, e depois o reinado de Joacás, Joaquim e depois Zedequias. No verso 3, ele fala assim: porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Ele foi deposto, ele foi tirado do seu reino. No verso 5 nós já temos o rei Jeoaquim. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mal perante o Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia. Verso 9. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E fez o quê? O que era mal perante o Senhor. E aí vem o verso 10, e depois onde nós começamos a leitura do nosso texto. Assim então, meus amados irmãos, nós vamos concentrar a nossa meditação dessa noite no rei Zedequias, que foi estabelecido na época, então, da destruição de Jerusalém. Forças políticas, segundo os historiadores, importantes, são citadas. Aqui no capítulo 36, o rei do Egito, nós falamos sobre ele no domingo passado, sobre o reinado de Neco. Ele era uma potência, mas já estava em declínio, já estava no fim do seu apogeu, mas ainda era um rei influente. Verso 3. A Babilônia, então, sobre Nabucodonosor, a partir dos versos 6, começa, então, com a sua fúria a tomar conta da terra da sua época. E depois, no final do capítulo 36, Deus levanta Ciro. Assim, então, meus amados irmãos, se uma das principais ênfases do primeiro livro das crônicas e do segundo livro das crônicas era mostrar para os leitores que haviam retornado da Babilônia, era mostrar para os escravos, era mostrar para aquela nação desobediente, era mostrar para aquele povo obstinado que eles deveriam buscar o Senhor. Agora, nesse texto, era preciso que eles fizessem vocês podem repetir comigo? Está aqui na parede, sim ou não? Como é que eles deveriam buscar o Senhor? Com discernimento. Eles precisavam discernir nessa busca pelo Senhor, como é que realmente eles conseguiriam, então, agradar ao Senhor. Portanto, era muito especial, olhando para a história que tanto o primeiro como o segundo livro das crônicas contou para esse povo que havia voltado lá da Babilônia. Portanto, meus amados irmãos, como escreveu o pesquisador bíblico, utilizando aqui das aspas, ele diz assim, que esses livros, eles abrangem a totalidade dos acontecimentos daquela época. Porém, ele diz, o lugar predileto em que Deus exerce essa atuação na história, ele coloca com todas as ênfases, é o coração do homem, cujos impulsos e cujo também as decisões soberanamente se põem a serviço do Todo-Poderoso. Não importa qual seja a circunstância em que o homem viva, ele precisa estar no centro da vontade de Deus, ainda que seja para fazer coisas ruins, como fez esse rei. Portanto, meus amados irmãos, é como se o cronista nos dissesse, prezado leitor,
do livro das Crônicas. Busquem a Deus. Busquem a Deus usando a sua razão. Busquem a Deus usando o seu discernimento. Busquem a Deus usando a sua inteligência. Aprenda a avaliar, aprenda a distinguir, aprenda a compreender a história para que vocês não caiam nos mesmos erros. Porque a história foi contada e nós precisamos ler a história, trazer a história para dentro de nós e com discernimento imaginar o que pode acontecer com as nossas vidas caso nós façamos o mesmo que eles fizeram. Assim então, meus amados irmãos, percebamos que há um padrão na forma como Deus age em toda a história. Observamos como Deus então agiu naquele tempo, como Deus tem agido hoje e como Deus continuará agindo até o final dos séculos. Portanto, meus amados irmãos, sendo assim, nós estamos diante não apenas de um registro histórico, nós estamos apenas não de fatos passados, mas nós estamos, meus amados irmãos, recebendo uma amostra. Sabe o que é uma amostra? É algo que você possa olhar e tirar as suas próprias conclusões, é algo que você possa olhar e tomar as suas decisões em querer ou não querer, em tomar para si ou não tomar para si. Então essa mostra de como o Senhor lida com o seu povo durante em todo o tempo. Portanto, nós devemos, olhando para esta mostra que nos é oferecido neste texto, como nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Para tanto, meus amados irmãos, nós perguntamos aqui, o que é possível para os leitores de 1ª e 2ª Crônica, que haviam então retornado do cativeiro babilônico, aprender com esta história sagrada? O que era possível, meus amados irmãos, eles aprenderem lendo esses relatos? O que era possível eles aprenderem? Traz essa pergunta para nós, para esta igreja. O que é possível nós aprendermos com esses relatos bíblicos da história? Em primeiro lugar, eu quero destacar nesta noite que nós não podemos falhar na busca por Deus. Na nossa busca por Deus, meus amados irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque eles falharam e eles pagaram um alto preço por isso. A pergunta é, se nós falharmos na nossa busca por Deus, o que vai acontecer conosco? Deus jamais deixaríamos de nos punir severamente, como nós aprendemos também em Hebreus, que foi lido pelo pastor Daniel. Amados irmãos, dos versos 11 em diante, ele começa a descrever a história, e o verso 12 traz um relato assim, irmãos, de grande tristeza e pesar para nós, porque ele falhou. O verso 12, você pode ler comigo? Vamos lá, projete na tela o verso 12 do capítulo 36. Vamos juntos? Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Notemos então, meus amados irmãos, o destaque a algumas ações humanas. Primeiramente, nós destacamos aqui o pecado do rei. O primeiro pecado é o pecado do líder maior da nação, o pecado do rei. Depois, em seguida, meus amados irmãos, vem destacando nos outros versos, além do pecado do rei, o pecado também dos outros líderes daquela nação. E, por fim, o pecado de todo o povo. Portanto, ele continua dizendo no verso 13, rebelou também contra o rei Nabucodonosor. Verso 14, vocês estão acompanhando comigo, sim ou não? Todos os chefes dos sacerdotes e o povo atormentava mais e mais as transgressões, segundo as obras, as abominações dos gentios, e contaminar a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Mais e mais. Zedequias falhou, último descendente de Davi,
fez o que era mal perante o Senhor. Meus amados irmãos, o texto deixa muito claro para nós, e nós lemos isso, que ele tinha que executar o juízo, que ele tinha que executar o direito, que ele tinha que executar a justiça, livrar os oprimidos, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Esse era o seu trabalho, esse era o seu papel, abandonar a violência, obedecer a palavra de Deus. Esse era o ensino. Isso está em Jeremias, no capítulo 22. Em vez disso, primeiro, diz no verso 12, ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de quem? Do Senhor. Falava da parte do Senhor. Segundo, ele se rebelou também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. O que significa isso? Meus amados irmãos, o rei Nabucodonosor disse: fica no trono, fica tranquilo, eu sou o dono da terra, eu sou o dono do mundo da minha época, o mundo está nas minhas mãos, mas eu não vou fazer nada com vocês. Fiquem tranquilos aí, fica no trono, viu, Zedequias? Fica no trono e eu vou reinar soberanamente. O que Zedequias fez? Ao invés de ficar quietinho lá no trono, sossegado, junto com a nação, com o povo, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor. E foi isso exatamente que aconteceu, e o texto deixa isso muito claro para nós. Ele endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Verso 13. Jeremias, meus amados irmãos, serviu ao Senhor desde o reinado de Josias até alguns anos depois de Zedequias. E a despeito da oposição dos falsos profetas, que anunciava a paz em Jerusalém, quando Jeremias dizia: não acredite, são falsos profetas, eu estou falando porque eu sou boca de Deus para vocês. Eu estou profetizando, meus amados, vocês serão subjugados, o rei da Babilônia vai subjugar vocês, se vocês não se renderem ao Senhor, se vocês não se voltarem para o Senhor. Meus amados irmãos, o rei Zedequias permitiu que Jeremias fosse maltratado. O rei Zedequias permitiu que Jeremias fosse colocado no tronco e não lhe deu ouvidos. Ao fazer isso, meus amados irmãos, Zedequias não estava fazendo oposição a Jeremias. Zedequias estava fazendo oposição ao próprio Deus. Zedequias estava dizendo ao próprio Deus: eu não te quero, eu não preciso de você, eu sou o poderoso da terra, eu resolvo os meus problemas do meu próprio jeito. Quantas vezes nós também nos obstinamos tanto e dizemos a nós mesmos: eu vou resolver do meu jeito. Quantas vezes nós assim o falamos? E quantas vezes Deus nos prostra com a cara na terra, nos humilhando por conta da nossa dura cerviz. Portanto, meus amados irmãos, é possível nós aprendermos ensinos maravilhosos nesse texto. Certamente Zedequias não voltou ao Senhor Deus de Israel, ele não se converteu dos seus maus caminhos. Os líderes de Judá falharam, a impiedade do rei então foi seguida por todos os seus chefes. Ele tinha um grande homem que era também o chefe da casa de Deus, chamado Pazur. É um exemplo de deterioração moral que diz aqui no verso 15, o Senhor Deus, aliás, o verso 14, de todas as abominações, o final do verso 14 ele diz: contaminaram a casa. É esse Pazur que era responsável. Blasfemo, violento, colocou Jeremias no tronco. Jeremias o chamou, meus amados irmãos, de terror por todos os lados. Capítulo 20 de Jeremias. O verso 14 do capítulo 36 de Crônicas diz que todo o povo falhou. Como nós vimos então, meus amados irmãos, o povo seguiu rigorosamente a cabeça do líder maior. Judá reagiu aos alertas divinos com descaso, com repúdio,
com insensatez, zombavam, desprezavam e se divertiam. Não tem coisa pior para um líder. É quando ele avisa, quando ele é boca de Deus e ele é ridicularizado, quando ele é zombado. Não tem coisa pior para um líder, é ver os seus liderados sofrerem por não darem ouvidos, por não obedecerem aos princípios da palavra. Portanto, meus amados irmãos, o verso 16 diz: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus, mofavam dos seus profetas, até que aconteceu o quê, meus amados irmãos? Final do texto. Até que, leia comigo, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. E não houve? Não tem remédio. Depois que Deus levanta a ira, não tem remédio. É caso perdido. Portanto, nós precisamos aprender, nesse texto, que nós não podemos falhar. Jeremias diz no capítulo 6, no verso 29 e 30, eu gostaria que os irmãos vissem esse texto, para ficar gravado em vossos corações. Jeremias capítulo 6, verso 29 e verso 30. Vocês podem ler comigo? Assim que ele achar, é claro. Está lá, vamos ler juntos? O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Todo mundo, em vão, continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Pensa nisso. Pensa nisso. Imagina nós sendo refugado, reprovado, rejeitado pelo Senhor. O que vai sobrar de nós é só escória, é só lixo, é nada, é só cinza. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo o tempo da graça e da misericórdia. Deus está tendo paciência, muita paciência conosco. E aqui no texto dos versos de 1 a 4 do capítulo 7 que nós lemos, o povo estava confiando no santuário como se fosse um amuleto. Dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é isso, enquanto continuavam nas suas práticas más. Chegavam, confessavam, falavam e já saía de novo com as mesmas imundícies. Eles precisavam, segundo o texto, meus amados irmãos, eles precisavam endireitar os seus caminhos, mas em vez disso eles mergulhavam mais e mais em caminhos da injustiça. Eles mergulhavam, meus amados irmãos, na confiança nas falsas palavras dos profetas falsos. E Jeremias os chamam, dos versos 8 a 11 do capítulo 7, de covil de salteadores. Deus rejeitou, Deus desamparou aquela geração, objeto do seu furor. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal diante dele. Seriam então lançados da presença do Senhor. Jeremias não deveria mais interceder por eles. Jeremias não deveria mais orar por eles. O propósito de Deus seria agora ser seu opositor. Imagina, meus amados irmãos, nós já temos inimigos de sobra por aí. Imagina Deus também sendo nosso inimigo. O resultado de não sermos sinceros, o resultado, meus amados irmãos, de nós não relacionarmos com Deus como preceitua a sua palavra, é trágico, é prejudicial, não só para nós, não só para a pessoa, mas é trágico, é prejudicial para a sua família, é prejudicial para o ambiente onde você está, é prejudicial para a igreja que você frequenta. Meus amados irmãos, eles viviam exatamente o oposto da busca de Deus. Eles eram infiéis e, portanto, não se humilharam, verso 12, não voltaram para o Senhor, verso 13, e, consequentemente, verso 16, não havia para eles remédio. Portanto, meus amados irmãos, aprendamos com eles que nós não podemos. Primeiro ponto, nós não podemos falhar.
Porque se nós falharmos, vem o segundo ponto. Se nós falharmos, vem o segundo ponto, e o segundo ponto diz exatamente isso, que Deus vai nos entregar exatamente no cativeiro. Deus vai nos entregar nas mãos do inimigo. E o pior de tudo é que vai limpar a nossa conta, vai zerar a nossa conta, vai tirar tudo que é nosso. Deus castigou Judá dos versos 17 até os versos 21. Eu não vou ler o texto para ganharmos tempo, vocês podem ficar com a sua cabeça baixa olhando o texto do 17 ao 21. Deus castigou Judá por meio da Babilônia. Verso 17 diz: por isso o Senhor fez subir contra o rei, contra Zedequias, o rei dos caldeus, Nabucodonosor, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, todos os deu nas suas mãos. Foi um aprisionamento total. Dito de outro modo aqui, meus amados irmãos, o templo foi arrasado, os muros caíram, o palácio foi destruído, tudo se cumpriu conforme a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Assim, então, ao longo da história da humanidade, aprendamos, meus amados irmãos, que Deus tem demonstrado compaixão. Deus tem demonstrado, meus amados irmãos, zelo pela sua casa, zelo pela sua morada. No verso 15 ele fala sobre isso. Ele se importou ao ponto de enviar mensageiros. Verso 16. Contudo, Israel rejeitou as inúmeras ofertas de reconciliação oferecidas por Deus. A opressão, a oposição, ela pode resultar, meus amados irmãos, a disciplina de Deus. E é claro que tem sempre assim, meus amados irmãos, servos que são fiéis, servos que são dedicados, servos que servem a Deus com intimidade, com zelo, e ainda assim passam por momentos difíceis na sua vida. Mesmo, como diz na nossa linguagem popular, mesmo não merecendo. Servo maior foi o Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu injustamente, mas sofreu. Sofreu oposição, sofreu amargamente. E diz o profeta Isaías que ele foi contado com os transgressores, sem nunca ter pecado. Há ainda aquelas situações, meus amados irmãos, que o sofrimento é um mistério impenetrável, é um mistério que nós não conseguimos entender, é um mistério da providência de Deus que nós não sabemos aqui, só vamos saber um dia, se Deus quiser nos contar, mas que não tem nenhuma relação aparente com o pecado cometido por nenhum de nós. Há exemplo disso na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 9, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam: quem pecou para que ele nascesse cego? Quem pecou para que ele nascesse cego? E a resposta de Jesus é: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que manifestasse nele a glória de Deus. Portanto, ao passar pelo sofrimento da vida, lembre-se, Deus precisa ser glorificado. A disciplina, meus amados irmãos, como nós lemos em Hebreus 12, dos versos de 7 em diante, fala do fato de Deus nos disciplinar porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado de nós, nós somos amados de Deus. E, portanto, em Hebreus 12, lá no verso 11, ele diz que a disciplina é para aproveitamento, a fim de nós sermos participantes da santidade. Vida santa, apesar de produzir tristeza, como diz o texto, a curto prazo, parece ser infrutífera, mas precisamente vai produzir fruto de justiça na vida daqueles que Deus ama. Por essa razão, ao estar sobre a disciplina de Deus, em algum momento, nós não devemos desanimar, nós não devemos menosprezar. A finalidade pacífica daquele ato divino ressalta aqui para nós o verso 21, durante o tempo do exílio,
durante o tempo do exílio, o verso 21 diz que a terra estaria repousando, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprisse. Portanto, aguardando a restauração de Deus. Aguarde com paciência, se você está passando por um momento difícil na sua vida. Aguarde a restauração do Senhor, porque é Ele que restaura. E é o terceiro ensino para nós nessa noite. Ele que restaura. Nós não podemos falhar, porque se falhar, Ele nos entrega ao cativeiro. Mas Ele mesmo é capaz de ir lá e nos restaurar. Versos 22 e 23. Versos 22 e 23. Projeta para nós, fazendo um favor. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo? Que? Vai acontecer agora? Que? Volte para casa. É hora de você voltar para casa. É hora de você contemplar agora a graça de Deus sobre a sua vida. O Senhor está te restaurando. É hora de você ser restaurado completamente. Assim então, meus amados irmãos, uma vez que o Zedequias havia falhado, como ficaria então a aliança davídica? Isso nos remete ao verso 22. Deus, para cumprir a sua promessa feita a Davi, que não faltaria um rei no trono, levantou um rei ímpio, para que desse prosseguimento como agente messiânico, nos diz o historiador. Isso não significa, meus amados irmãos, que Ciro tenha exercido aqui a função do descendente davídico. Deus despertou o espírito de Ciro, como confirma Isaías. No capítulo 45, Deus ungiu aquele monarca pagão, homem ímpio, para permitir o retorno de Israel à sua terra. Assim, não apenas a nossa caminhada espiritual, como também a caminhada espiritual daquela nação foi retomada. Houve garantias da continuidade do cuidado de Deus, do zelo de Deus, da promessa davídica, da promessa de que Deus estaria com aquela nação até o momento do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado pelo evangelista Mateus, do capítulo 1. O cronista, então, conclui, meus amados irmãos, com a emissão do decreto de Ciro, correspondendo, na verdade, a um encargo que Deus lhe havia dado, para que ele, então, fosse o condutor do seu povo à Terra Santa. O Senhor continuaria comprometido com esta aliança. O Senhor, então, meus amados irmãos, estava lá de novo edificando novamente a sua casa, e as palavras finais aqui do rei Ciro foi significativa para aquele povo, assim como é significativo para cada um de nós. O rei disse: suba, suba. Essa palavra, meus amados irmãos, pode ser considerada como uma permissão, tanto para sair do cativeiro, para sair da Babilônia, para voltar para Jerusalém, como também dizendo assim para o povo: volte para Jerusalém, mas volte para o seu Deus. Não é simplesmente voltar para Jerusalém, não é simplesmente voltar para a sua casa nessa noite, sem nenhum comprometimento com aquilo que você viu e ouviu, mas é para você voltar com essa intenção de sair daqui com o seu Deus e jamais deixá-lo, jamais permitir que ele fique longe de você. Assim como o Senhor estava comprometido então com aquela aliança com o seu povo, Ele está comprometido com cada um de nós. E o Senhor, seu Deus, seja
com Ele, seja com cada um de vocês. Meus amados irmãos, não há como nós prosseguirmos na nossa caminhada, não há como nós sermos felizes, não há como nós sermos bem-aventurados, não há como nós termos sucesso na nossa vida, como muitos têm oferecido por aí. Não há vida, nenhuma possibilidade de vida, sem a efetiva busca pelo Senhor, enquanto está perto, enquanto se pode achar. No capítulo 7, onde nós começamos a estudar sobre crônicas, verso 13, no verso 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse é o compromisso de Deus com o seu povo. O Senhor Jesus Cristo não deixou por menos. João, ao registrar no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 15, ele diz que eu sou a videira verdadeira e vós sois o quê? Os ramos. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo que o apanham, lançam no fogo e vai queimar. O Senhor caminha conosco em todo o tempo. Senão Davi não teria dito isso no Salmo 23, no verso 4. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco, meus amados irmãos. O Senhor caminha conosco. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, mostrando que Deus levanta uma nova geração de eleitos para o louvor da sua glória, e diz lá que a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou com o seu precioso sangue. Aprendamos, meus amados irmãos, que nós somos responsáveis pelos nossos atos pecaminosos, completamente depravados, mas Deus é responsável pela nossa salvação. É Ele quem elege, é Ele quem redime, é Ele quem chama por meio da mensagem da sua santa palavra. Uma palavra, meus amados irmãos, de Jeremias, chama a nossa atenção, e ele diz assim, no capítulo 8, no verso 7, Jeremias: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha, o grou, observa o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Seria aplicável para nós, meus amados irmãos, hoje, na nossa igreja, esse texto? Não teríamos nós, então, que atentarmos para a palavra de Mateus, escrita no seu Evangelho, no capítulo 24, palavras de Jesus? Quando, então, os seus discípulos, nos versos 3 e 4, pede a ele um sinal, ou diz a ele, quando sucederá essas coisas? No verso 42 a 44 do capítulo 24, ele diz que não vamos saber nem o dia e nem a hora, mas que nós devemos estar preparados. Preparados, meus amados irmãos. Nós somos alertados sobre a necessidade de nós buscarmos a Deus. Então, atente-se para as palavras do Senhor Jesus Cristo e procure direcionar o tempo que aponta para o juízo divino de Deus. Busque a Deus com discernimento. Assim, então, agradeça ao Senhor pela sua compaixão que é demonstrada, meus amados irmãos, nos chamando, assim como chamou aquela nação através do profeta Jeremias ao arrependimento. Arrepende. Volta para o Senhor, e Ele se compadecerá de vocês. Assim também nós, não rejeite, ainda hoje, essa oferta de reconciliação com Deus. Essa oferta é concedida a cada um de nós. E que nós possamos, nesta noite,
nos atentarmos para esse ensino da sua palavra. E assim, meus amados irmãos, andar cada vez mais perto da cruz de Cristo. Mais perto da cruz do Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém.